Olá, bem-aventurados! Bora para nossa leitura diária? Hoje o título é Evite pessoas pessimistas. O pássaro, de tanto conviver com o morcego, acaba dormindo de cabeça para baixo. Quantas vezes você acordou feliz, entusiasmado, alegre e então encontrou alguém que parece ter acabado com a sua alegria, com o seu entusiasmo? De repente, a tristeza começou a invadir o seu coração. Existem pessoas tão pessimistas, negativas, com relação à vida, que são capazes de subtrair os bons sentimentos de felicidade alheia e implantar a tristeza. Evite ficar perto de pessoas assim. Pode ser um colega no trabalho ou um amigo no colégio, na vizinhança. Não importa onde, procure afastar-se educadamente dessa pessoa, pois ela não irá acrescentar nada a você. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá na armadilha mortal. Provérbios 22, versículo 24 e 25. Sabe o que eu entendi sobre o que o autor quis dizer aqui com este texto? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Por exemplo, aqui ele fala, se você se relacionar com pessoas pessimistas, pessoas que são sempre irritadas, que nunca veem o lado bom da coisa, que sempre vê tragédia, sempre vê o lado ruim mesmo da coisa, você vai acabar se tornando uma pessoa assim. Porque às vezes, aqui ele dá até um exemplo, às vezes você acorda feliz e você encontra com uma pessoa que resmunga muito, que murmura muito, que só vê tragédia, nunca vê o lado bom das coisas, isso acaba afetando, acaba contaminando. O pessimismo, o mau humor, a murmuração é algo que contamina, é como uma lepra. Você encosta e você pega, como uma gripe. Você encosta, você pega, se você estiver junto. Então, esse tipo de comportamento que as pessoas têm, além de ser um comportamento tóxico, né, é algo que não acrescenta em nada nas nossas vidas. Entendeu? A gente já passa por problemas, a gente já passa por dificuldades, já é difícil matar um leão a cada dia. Então, se você encontra pessoas que ainda vão dificultar essa luta, dificultar o decorrer do seu dia, é melhor você se afastar, né? Eu sempre falei isso, né? Eu já tive convívio com pessoas que murmuravam muito, que nunca viu. Eu sempre procurei ver o lado bom da coisa. Sempre. Por pior que você esteja passando, por pior que seja a dificuldade. Tá doente? Tô doente, Senhor, mas tô com vida, tô vivendo. Tem remédio pra me curar. Tem médico, tem profissional. Tá sem emprego? Senhor, ainda tem alimento na minha casa, ainda tem farinha, sabe? Ainda tem luz. Eu ainda tenho um chuveiro quentinho, tenho uma cama. Ainda consigo assistir televisão. Vou correr atrás, porque eu ainda tenho energia. Eu tenho saúde para poder trabalhar, sabe? E é ver o lado bom em todas as situações. Porque as dificuldades, elas estão aí para todo mundo, para todos os dias. Às vezes a gente acha que é só a gente que passa por problemas. Que o nosso problema, ele é mais importante, porque ele é nosso. Então a gente tem urgência em resolver eles, sabe? Mas você tem que enxergar, em meio a tantas dificuldades, sabe? Por pior que seja a situação, Deus está sempre com você ali, gente. E eu falo por experiência própria. Por maior que seja a luta ela é para te preparar. Ela é para te conduzir a Canaã. Deus, ele sabe o melhor pra gente e às vezes é necessário. A palavra diz que o Senhor cercou o caminho de Israel com espinhos. Ou seja, colocou dificuldade. E quando fala que, lá em Oséias, fala que o Senhor começou a cercar o caminho de Israel com espinhos para que ele se dirigisse a ele. Porque Israel não queria ir na direção do Senhor. Então o que o Senhor começou? Permitiu, cercando ali, colocando dificuldade, colocando tribulação, para que Israel reconhecesse quem era o Deus de Israel e caminhasse na direção dele. E às vezes as dificuldades vêm para isso, é Deus permitindo essas coisas para que você lembre que tem um Deus nos céus, que lembre que tem um Deus que te alimenta, que você tá doente, mas você tem um trabalho, que você tá doente, você tem comida na sua mesa, que você tá doente, você tem dinheiro para comprar remédio, tá passando por dificuldade,
Mesmo que você não tenha um emprego, Deus, ele envia alguém para te dar uma cesta básica, entendeu? Ele provê um mantimento para você, ele não te deixa mendigar o pão. Se você for uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa que faz a vontade de Deus, sabe? Deus não desampara os seus. E a gente não pode andar com pessoas pessimistas, com as pessoas que sempre pensam o pior, sabe? Eu já convivi com esse tipo de gente, elas realmente afetam a sua vida. Porque elas têm esse pessimismo, que parece que é algo maligno, sabe? E aquilo te coloca para baixo. Eu falava com muita pessoa que eu tinha um convívio diário, eu falava, vai, você murmura muito, nada tá bom para você. A casa tá limpa, não tá bom. A casa tá suja, não tá bom. Tá chovendo, não tá bom. Tá com sol, não tá bom. Nada tá bom. Falei, nada satisfaz. E eu falei, tem que ter Jesus. Falei, uma pessoa que tem Jesus, ela não é mal-humorada, ela não é pessimista. Porque quem tem Jesus no coração, a fé é isso, gente, é você passar pela dificuldade, é você não ver a porta de emprego aberta e ela se abrir. E você se vê trabalhando, sabe? É você ver a sua geladeira vazia, mas você acreditar que ela vai estar cheia no dia seguinte. Isso é a fé. Sabe? E as pessoas pessimistas, elas não têm fé, elas não acreditam, elas se apegam muito naquilo que elas estão vendo ali. Às vezes a situação nem é tudo aquilo que elas estão vendo, que elas estão enxergando. Às vezes a situação é muito mais razoável, mas elas sempre carregam, elas vêm com essa tonelada de coisas negativas, e aí deixa o seu dia mais pesado, os dias delas também fica mais pesado. Porque uma pessoa que ela não tem expectativa, que ela não tem esperança que as coisas vão mudar, sabe? Porque se eu tô doente, eu tenho que pensar, eu vou melhorar. Eu tenho que melhorar. Porque se você não trabalhar na sua mente, que você vai melhorar, que o trabalhar na mente é a fé, é acreditar naquilo. A fé é isso, é acreditar. Então, você não acreditar, você não vai, pode ser que demore mais o processo para você melhorar. Mas quando você acredita, eu tomando esse remédio, eu vou ficar bom. Deus vai me curar, Deus vai me ajudar, entendeu? Então as coisas se tornam mais fáceis, né? A fé tá aí para facilitar, para nos fazer enxergar que as dificuldades podem vir, mas que Deus vai dar força. Deus não vai desamparar. Então, não se apegue, não se misture com pessoas pessimistas, porque o intuito delas é te colocar para baixo. Elas já têm a vida delas amarguradas e elas querem amargurar a sua vida. É aquela coisa, eu não sou feliz, se eu não sou feliz, fulano também não pode ser, entendeu? E a gente tem que, e o nosso papel não é deixar ser contagiado pelas pessoas. Nós é que temos que contagiar com a nossa fé, com a alegria que Deus nos dá, com a paz que Jesus dá pra gente, que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, gente, é você estar com problema, é você estar cheio de dificuldades e você não se desesperar. Isso é a paz que excede todo entendimento. Porque quando estamos muito atribulados com muitas coisas, o normal, o natural é a gente se desesperar. Você ficar desesperado, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que pagar a conta de luz, e eu tenho que comprar isso pro meu filho, e eu tenho que pagar, e eu tenho que fazer compra de mercado, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho R$1 na minha conta bancária, sabe? Então você tem que ter fé, você tem que acreditar. O nosso natural é isso, é ser pessimista, é olhar a situação ali em si. Por isso que temos que exercitar a fé, para ter uma outra visão. A visão de que Deus vai mudar a situação, entendeu? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, principalmente as dificuldades. Então, e a gente não pode se deixar contagiar por esse tipo de pessoa. Nós é que temos que influenciar. Nós é que temos que influenciar com a nossa paz. Com a nossa paz, com a paz que Deus nos deu. Com essa paz que excede todo entendimento, que a pessoa vai olhar e fala, nossa, fulano tá todo atribulado, tá doente, tá com filho passando problema com o filho, tá com desempregado, mas tem paz, não tá desesperado. Não tá porque o desespero nos leva a cometer loucuras. E é isso. Então, quando tiver uma pessoa pessimista perto de você, não deixe ela te contagiar. Não deixe ela te contaminar. Contamine ela, você, com a fé que Deus te deu, com a fé que você tem e com a paz que Deus te deu, essa paz que excede todo entendimento.
Nós é que temos que contagiar e não deixarmos nós sermos influenciados por pessoas com esse tipo de conduta. E que Deus te abençoe neste dia, que você tenha um dia abençoado.